explicação sobre análise de rentabilidade e lucratividade. Aqui a gente tem um quadrinho em que há uma síntese, né, dessa análise, margem líquida. Não estão todos os indicadores, mas dá para ter uma noção a partir do que está escrito aí. A gente tem uma interpretação da margem líquida, como se calcula, como se interpreta. Margem EBIT, que é o lucro operacional, pode ser margem operacional, nesse caso. Rentabilidade do ativo, rentabilidade do patrimônio líquido, né? E aí, pessoal, a gente pode aplicar esse conhecimento da rentabilidade lá nas nossas duas cervejarias. Então, se a gente dividir, olha aqui, ó, receita líquida da cervejaria, lucro líquido, lucro operacional. Então, a gente pode calcular, no caso da cervejaria A e da cervejaria B, o resultado, a margem operacional, que era 13, 18, 20, 14. No caso da companhia B, era 4, 3, 10 e 11. Né? Margem líquida 11, 15, 16 e 10. Margem líquida aqui 8, 5, 3 e 2%. Né? Então, só para dar uma realidade, né, prática para esse caso. Né? E a gente, aqui no caso, nós calculamos indicadores de lucratividade. E aqui a gente pode comparar ou calcular os indicadores de rentabilidade. Vejam só, retorno do patrimônio líquido da companhia. Né? A gente tem que presumir qual seria o valor do ativo dessa empresa. Né? Aqui nós temos, na companhia retorno do patrimônio líquido, isso aqui eu acho que é só do último ano, né? Do último ano. Esse aqui, 329, o que que é? É o lucro líquido aqui, né? E esse 430 da companhia A é transformação do balanço patrimonial lá do começo. Aqui. Aqui, né? Patrimônio líquido da empresa. E ali, da B é 600. Vamos voltar. Então, nós temos que o retorno do patrimônio líquido é 76% no caso da companhia de cervejaria A. Isso é exemplo didático, tá? Não era o caso real, né? E da companhia B é 4,4%. O retorno do investimento, tirando o passivo de funcionamento, 329, então é 41% e aqui é 4%. Então isso também ajuda a empresa a tomar as decisões. Né? A empresa não, ajuda o usuário da informação, o administrador, o analista, a ter um diagnóstico da empresa. Qual empresa oferece mais resultado, né? Na situação de hoje, né, o retorno hoje, ROI aqui 4,4 estaria muito bom, né, porque hoje a Selic está 2%, mas na época desse exercício a Selic estava lá, sei lá, 14, 15, sei lá quanto, né, bastante. 99, acho que estava até mais. Bom, análise do POM, pessoal. Nós vamos estudar em seguida índices de atividade, indicadores de atividade. Vamos estudar aqui, depois a gente volta nessa análise do POM. Nós temos indicadores de atividade que mostram a eficiência operacional da empresa ou a capacidade da empresa em converter contas de ativo em caixa ou em lucro. Então nós temos aqui uns indicadores de giro bastante famosos, um deles é giro do ativo total. É o que a empresa vende em relação ao ativo. Né? Quanto mais ela vende em relação ao ativo, significa, por exemplo, uma empresa vende 100 e o ativo é 100, então todo o ativo girou uma vez. Se vender 200 e o ativo é 100, então significa que o ativo girou 2 vezes. Tá certo? E assim você pode fazer essa análise só para o ativo operacional. Né, o ativo circulante imobilizado. Porque o investimento não é ativo operacional? Não. O investimento não é ativo operacional, não é das operações, tá? É só imobilizado aqui. Então também dá para fazer a mesma análise. Vejam, com base nessa questão do giro, que eu acabei de explicar, eu venho aqui no slide anterior para explicar a vocês uma análise chamada análise do POM, em
que diz o seguinte em relação a giro. A rentabilidade da empresa é uma função do giro e da margem. Isso, aqui tem umas fórmulas que eu já vou explicar, mas antes de explicar a fórmula, eu quero que você raciocine. Um posto de gasolina, a margem de lucro operacional é 1,6. O comércio, uma loja, 8. Aí você pensa assim, bom, então ninguém vai querer ser dono de posto de gasolina, porque a loja dá muito mais retorno. É isso que você falou? Pensou? Pensou errado. Retorno é diferente de lucratividade. Realmente, a loja é muito mais a margem da loja é maior do que a margem do posto. Só que o posto vende proporcionalmente muito mais. A loja vende menos. E o que importa no final, o que essa fórmula do Pon nos diz é o seguinte: se eu multiplicar o resultado de giro pela margem, aí eu vou ter a rentabilidade. Veja, a fórmula da margem que a gente viu, uma das fórmulas, é o lucro líquido pela receita líquida. A fórmula de giro do ativo, que acabei de mostrar aqui, giro do ativo, receita líquida pelo ativo, é a receita líquida pelo ativo. Eu poderia fazer a mesma análise, giro do patrimônio líquido, mas eu vou fazer do ativo. Receita líquida dividido pelo ativo, vezes lucro líquido pela receita líquida, que é a margem, você corta, sobra lucro pelo ativo, que é o ROA, lucro líquido pelo ativo, retorno do ativo. Veja, se eu olhar no patrimônio líquido, giro do patrimônio líquido, vezes margem líquida, você corta, dá ROE. Então, se uma empresa tem muito giro e pouca margem, ela tem um bom ROE. Se uma empresa tem pouco giro e muita margem, vai ter o mesmo ROE. Compreendeu? Então, pessoal, essa compreensão, tanto matemática quanto de lógica, precisa ser absorvida, precisa ser compreendida, tá? Vamos lá, um caso concreto com base no nosso exemplo, as duas cervejarias. Nós calculamos que a margem líquida da cervejaria A era 10,4 e a margem líquida da cervejaria B era 1,9. Olha aí. A margem líquida está aqui. Margem líquida era... Aqui a margem líquida, aqui apareceu 10, mas é 10,4. E aqui é 2, né? Deixa eu ver se bate lá. É, 1,9, que apareceu 2, e 10,4 lá apareceu 10 que estava resumido. Você calcula o giro do ativo, né? Com base naquelas informações que a gente tem do balanço patrimonial e das vendas que está na DRE. A 3,2 vezes 10, você tem um retorno do ativo de 32, quase 33%. 1,4 vezes 1,9, você tem um retorno do ativo de 2,7. Vocês vejam que o retorno do ativo, 2,7 no caso da B, e no caso da A, 32,9, né? Então é essa a demonstração que está feita aqui nessa análise do POM. Voltando à questão dos indicadores de atividade, se você entendeu o giro do ativo operacional, giro do patrimônio líquido, você deve imaginar que exista giro do estoque. Quantas vezes o estoque gira num ano, né? Então, por exemplo, eu já fui supervisor de chefe de materiais de patrimônio da Policlínica de Referência Regional, que era uma clínica aí que tinha uns 500 funcionários, e a gente tinha lá, sei lá, 1.200.000 reais em estoque. Naquela época era bastante dinheiro. Que época? 1995. E o consumo médio mensal da unidade de materiais era de 200 mil. Eu tinha 1.200.000 e o consumo médio mensal era de 200 mil. Então girava quantas vezes por ano, se aquela média se repetisse? 6 vezes por ano. É isso.
6 meses por ano. Essa é a lógica básica. Mas você pode calcular também assim, ó, período médio de estocagem, prazo médio de estocagem em dias. Você pega o estoque médio, multiplica por 360 dias, que é a quantidade de dias comerciais do ano, e divide pelo custo do produto vendido, ou o custo da mercadoria vendida, você vai chegar a quantos dias o estoque médio. Nesse caso seria 60 dias. Né? O custo anual seria 2.400, né? E o estoque médio lá era 1.200. Faz essa relação, vai dar quanto? 60 dias, né? 60 dias. Da mesma forma, você pode calcular o período médio de pagamento, ou prazo médio de pagamento dos fornecedores, pegando os fornecedores a pagar médio, multiplica por 360 dias e divide pelas compras anuais a prazo. E da mesma forma, você pode calcular o prazo médio de cobrança, dividindo contas a receber média por vendas anuais médias, né? Você também pode calcular quanto que tem contas a receber, quanto que vendeu no ano, você consegue ver quantas vezes gira por ano da mesma forma. É uma relação matemática relativamente simples. Mas eu preciso chamá-los a atenção para o seguinte detalhe. Compras anuais a prazo, se você está dentro da empresa, você liga lá para o setor de contabilidade e pede o relatório, né? Mas se você só tem as demonstrações contábeis, você não tem essa informação direta na demonstração contábil. Você precisa calcular, analisando a variação de estoque. Estoque final é igual ao estoque inicial, mais o que entra no estoque que advém das compras, menos o que sai do estoque vai para custo. Se for uma indústria, custo do produto vendido. Se for um comércio, custo da mercadoria vendida. Tá? Então, para você chegar nessas compras anuais, você precisa fazer essa relação. Né? Não está direto. E aqui nós temos um quadrinho analítico, né, que você tem condição de interpretar, está explicado o que seria o giro do ativo, né, representa as receitas em relação ao total do ativo. Quanto maior a receita, então significa que mais vezes gira o ativo, é preferível, né, obviamente, a relação de ativo. Esse indicador de giro do ativo total também é chamado de indicador de produtividade. Então, uma empresa que o ativo gira mais do que outra, significa que ela é mais produtiva, né? Vende mais em relação ao mesmo investimento total. E aqui todas as outras fórmulas e análises para você depois verificar com calma na hora que for aplicar um exercício, né? No caso dos indicadores da cervejaria, a gente... com base nas informações que foram dadas aqui, a gente calculou aí o período médio de estocagem em 45 dias, ou seja, né, se é 45 dias, se você calcular 360 dias por 45, você vai chegar que o giro de estoque é lá 7,9 vezes por ano. No caso da cervejaria B, o período médio de estocagem é de 91,6 dias, ou seja, 3,9 vezes por ano. Quem é melhor administrado? Quem gira mais o estoque por ano. O produto fica menos tempo parado, o giro de estoque produz um fluxo financeiro mais rápido, né? O dinheiro volta para o caixa mais rápido, né? Tá certo? E aqui a gente consegue ver também que o giro do ativo total da cervejaria A é maior do que o giro do ativo total da cervejaria B. Então, proporcionalmente, a cervejaria A é mais produtiva do que a cervejaria B. Podia também olhar só o aspecto operacional, para ser mais preciso, e aqui também revela-se que a companhia A é mais produtiva que a companhia B, mais do que o dobro, né, em termos de produtividade, ou seja, com o mesmo investimento, a companhia A vende bem mais, né? Bom, falta um vídeo para terminar a nossa aula, vai ser no próximo.